Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui em uma segunda-feira abençoada, por Deus, para continuar o nosso devocional perseverantes, lendo a palavra de Deus e meditando em uma linda mensagem que o nosso pastor Carlos Gomes escreveu em seu livro Atos dos Apóstolos em 31 dias. Você que tem este exemplar, acompanhe aí na sua casa. E você que não tem, se junte a nós agora neste momento de devocional para meditar um pouco na palavra de Deus. E se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Será uma alegria para nós saber que você está sendo edificado através desses vídeos, tá bom? E hoje nós vamos continuar no 6º dia. Um tema também maravilhoso, Atos dos Apóstolos, mexe muito com o meu coração. Eu me alegro, amo toda a palavra de Deus, amo o livro de Atos dos Apóstolos. E eu não sei se vocês já observaram, estes devocionais em Atos dos Apóstolos, ele vem trazendo um despertar em áreas específicas diferentes na nossa vida espiritual. Então eu lhe convido hoje, por que não, você anotar em um caderninho, em uma agenda, cada ponto que o Espírito Santo está falando com você através desse devocional, para que quando nós voltarmos às nossas atividades espirituais, na obra de Deus, para que quando nós voltarmos a congregar, você possa olhar e dizer, eu preciso melhorar, me aprimorar em cada um desses pontos que Deus falou comigo. Se você ouvir algum barulhinho estranho, não se incomode. Nós estamos em casa e as nossas crianças estão em casa e isso pode acontecer, tá certo? E nós vamos continuar no 6º dia. Pegue sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. A minha Bíblia, ela está aqui comigo. Eu sempre estou acompanhada com a Bíblia Sagrada. A Analice está aqui do meu lado. Se você ouvir algum barulhinho, é ela conversando. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que maravilha! Que dia lindo! Outro dia na escola bíblica eu disse para as irmãs, tem vários momentos da Bíblia Sagrada, da vida de Jesus, que eu queria estar lá. Mas um dia que eu queria estar lá e fazer parte do acontecimento era esse, o dia de Pentecostes. Porque só de imaginar, isso alegra e revigora a minha alma. Diz assim: existe uma grande diferença entre uma igreja fria e uma morna e uma quente. O próprio Senhor testificou disso quando ditou a João, apóstolo, uma carta com um endereçamento à igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. A temperatura da igreja local não é medida pelas atividades que ela possa ter ou pela organização de seus departamentos, nem pela suntuosidade de seus templos, ou até mesmo pelo tamanho de sua membresia, mas pelo vigor espiritual daqueles que a ela assistem, pela qualidade de fé da congregação, pela disposição com que participam dos cultos de oração, pelo ardor evangelístico e paixão pelos perdidos sem Cristo de sua cidade, pela harmonia do corpo ministerial, pela saúde espiritual de todos os membros. Que coisa linda! Essa é uma igreja fervorosa. Ao lermos os 4 primeiros versículos do 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nos perguntamos: quando surge o Pentecostes em nossa igreja local? Vamos forçar os neurônios e, com a ajuda de Deus, tentarmos responder humildemente esta pergunta. A primeira hipótese que nos vem à mente parte da distinção dos diferentes tipos de igreja existentes na atualidade e da consciência de sua exata posição no mundo. Existem as igrejas que vão até a cruz e não avançam mais em direção aos degraus mais elevados da vida espiritual.
Ainda outras vão até ao cenáculo, mas também não passam mais adiante. Existem aquelas que esperam até o derramar do Espírito Santo, mas estagnam no tempo das lembranças, dos dias bons em que viveram. Tornam-se históricas, porém estáticas e imóveis. Existem ainda as que avançam com experiências espirituais mais abundantes, porém correm o risco de cair no fanatismo vicioso e viciante. A igreja do Pentecostes vivia do testemunho de Jesus no Monte das Oliveiras, quando Paulo, o apóstolo dos gentios, registrou mais de 500 irmãos que presenciaram a partida do Senhor até os céus. E os 2 varões vestidos de branco misteriosamente no meio deles, falando que o Jesus que eles acabavam de ver, ocultando-se em uma nuvem, da mesma forma voltaria um dia para arrebatar sua igreja. Alguém conjecturou certa vez que o cenáculo havia se convertido num grande muro de lamentações, onde cada um dos presentes confessavam que haviam abandonado o Mestre, mentindo e duvidando. Mas a realidade incontestável era que eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Certamente, os quase 120 presentes àquela reunião experimentaram uma comunhão indizível. João, o apóstolo do amor, muitos anos depois testificou que, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não havia lugar para murmuradores, queixosos, gananciosos, hipócritas, adúlteros, caluniadores ou qualquer outro espírito contrário ao ambiente. Aquele pequeno grupo logo mais haveria de se converter numa igreja perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas havia notado que entre os que se convertiam existia o temor de Deus. Não um medo mórbido, mas um santo temor. Os resultados eram visíveis, muitos milagres sem publicidade nem pretensões individualistas. Eram operados entre eles. Havia um sentimento de pertinência, todos queriam estar juntos. Havia comunhão, o individualismo não tinha espaço entre eles. Havia louvores, era uma comunidade de adoradores. Havia muito poder. Quem não gostaria de pertencer a uma igreja assim? Para Deus, nada é impossível. Se crermos e fizermos a nossa parte, veremos a glória de Deus. Eu preferi ler todo o texto para depois falar algo a você. Se nós tivéssemos tempo para meditar mais profundamente sobre este assunto. Veja que se inicia dizendo que, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unânimes, eles estavam em um só propósito, suplicando, clamando a Deus pelo cumprimento da promessa, da vinda do Consolador, do revestimento de poder. E o que mais me chamou a atenção nesta meditação desse texto é que o escritor diz que depois da descida do Espírito Santo, os resultados foram enormes, foram visíveis entre aquela comunidade cristã, entre o povo de Deus ali naquele lugar. Por quê? Porque quando o verdadeiro Pentecostes chega, meu querido irmão e irmã, ele incendeia nossa alma por dentro. E tudo aquilo que não agrada a Deus, toda a palha seca, é queimada pelo fogo do Espírito Santo. Então, depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, aqueles crentes já revestidos do poder de Deus, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Eles estavam em uma só comunhão, em um só propósito. Muitos milagres eram operados entre eles. E eles não lutavam
a glória própria por publicidade, não. Tudo era para a glória de Deus. E o escritor deste livro, nosso pastor, ele diz que não havia individualismo, não havia grupinhos naquela época. Eles viviam em um só propósito, adorando, orando, bendizendo ao Senhor Jesus Cristo. E ele nos faz uma pergunta para uma reflexão. Quem não gostaria de viver em uma comunidade, em uma igreja como esta? Quantas vezes nós ouvimos reclamações de alguém culpando sua congregação, murmurando porque não há união. Mas comece por você. Eu vou começar por mim. Vamos promover a paz, o amor no meio dos nossos. Porque quando o verdadeiro Pentecoste chega, não é só para que haja línguas estranhas ou profecias, mas é para que haja, antes de tudo, uma comunhão espiritual de uns com os outros. É para que haja um verdadeiro fervor e temor do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Meus irmãos, ser pentecostal vai muito mais além do que as manifestações dos dons espirituais. Isso é maravilhoso. A igreja precisa da atuação dos dons espirituais para ser edificada. Mas vai muito mais além. Ser pentecostal é ser fervoroso no cuidado uns com os outros. É ser perseverante na doutrina, nas orações, nos cultos de ensino. É ser constante na comunhão com Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus venha reincendiar nossas almas com o verdadeiro pentecostalismo. Mas, antes de tudo, para que isso aconteça, é necessário estarmos em um mesmo propósito, como aqueles crentes estavam ali, no mesmo lugar reunidos, clamando pela descida do Espírito Santo. Que esta palavra venha edificar mais e mais a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao seu coração. Deixe ele lhe envolver, lhe encher dessa graça, lhe usar para falar em outras línguas espirituais, para ser abundantes nos dons do Espírito Santo, para profetizar, para ser usado com as manifestações do Espírito Santo, mas também dê lugar ao Espírito Santo. Primeiro, incendiar a sua alma, regenerar a sua vida, o seu coração, lhe levando a uma profundidade maior espiritual, porque só prova do verdadeiro Pentecostes, aquele que abre o coração para o Espírito Santo acender um fogo que queima a nossa alma, que queima, nos incendeia por dentro. E antes de encerrar, eu quero lhe dizer, eu aceitei a Jesus como meu Salvador aos 11 anos de idade em uma pequenina igreja, lá na Avenida Brasil. Uma igreja de um povo humilde, mas um povo fervoroso. E muito tempo depois, ao começar a fazer a obra de Deus, Deus resolveu me revestir do poder do alto, me batizar com o Espírito Santo. E a minha própria experiência, cada um teve a sua experiência, mas a minha experiência é de que quando eu recebi esse poder na minha vida, parece que eu havia aceitado a Cristo novamente. Tudo mudou e daquele dia para cá há um fogo que arde dentro da minha alma, me impulsionando a ser uma crente pentecostal, uma crente diferente e uma crente cuidadosa. Que Deus possa fazer essa obra maravilhosa na sua vida também. Vamos estar juntos, unidos no mesmo propósito, na nossa congregação, na nossa igreja, para que o verdadeiro Pentecostes venha chegar de repente nas nossas vidas, no nosso meio. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.